Apocalipse capítulo 4, versículo 1 em diante, que nos disse assim: depois destas coisas, olhei, e eis que vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta falando comigo, disse-me: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que acontecerão depois destas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono estabelecido no céu, e no trono um sentado. E o aspecto do que estava sentado no trono, era semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. Sobe aqui. Esta voz que falou com João no céu. Esta voz que falou com João o apóstolo. Sobe aqui. É o que a voz disse a João. João o apóstolo. Podem se sentar, queiram ter a bondade. João o apóstolo é tipo e figura e representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo disse sobre João, ou a São Pedro, que se eu quero que ele fique até que eu venha, disse a Pedro sobre João: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? E tem muitos que não entendem o que significa essa promessa que Jesus disse sobre João. Muitos não entendem, porque muitos pensaram que a segunda vinda de Cristo cumprir-se-ia lá no tempo de João o apóstolo. E o apóstolo João morreu. E não se cumpriu a segunda vinda de Cristo, como algumas pessoas pensavam. No monte da transfiguração aconteceu algo extraordinário, do qual já estava profetizado em São Mateus, no capítulo 16, versículos 26 em diante, onde disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. O Filho do Homem vindo com seus anjos. Segue dizendo aqui, versículo 28: em verdade eu vos digo, que há dos que estão aqui alguns que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino.
vindo o Filho do Homem em seu reino. Lembrem-se estas palavras. Sempre lembram essas palavras de Cristo. O Filho do Homem vindo em seu reino. E já no capítulo 17 deste mesmo livro de São Mateus, nos disse, capítulo 17, depois de 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, o seu irmão, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E nessa passagem, Cristo está aqui dando cumprimento ao que disse que para alguns dos que estão aqui não irão morrer até ver o Filho do Homem vindo em seu reino. No Monte da Transfiguração, ali foi mostrado a ordem da segunda vinda de Cristo. Um monte representa um reino. Este é o reino de Deus, de onde Daniel viu a pedra não cortada de mãos, que foi cortada do monte, e veio, e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro. A imagem é o reino dos gentios, que começou com o rei Nabucodonosor. O seu reino começou com Nabucodonosor, depois começou com o reino dos Medo e Persa, a cabeça de ouro com Nabucodonosor, depois o peito e os braços de prata com o reino do Medo-Pérsia, depois os quadris e as coxas de bronze com o reino da Grécia com Alexandre o Grande, e depois as pernas de ferro com o Império Romano dos Césares, e depois os pés de ferro e barro cozido, que é o reino ou o império do Anticristo. A etapa dos quadris e coxas, e também o tempo das pernas de ferro, é o reino romano, ou o reino dos Césares, ou rei de Roma, reino de Roma. As pernas de ferro crucificaram a Cristo lá na cruz do Calvário. A pedra não cortada de mãos. Esta foi a primeira vinda de Cristo. E para a segunda vinda de Cristo, estará se vivendo o tempo dos pés, o reino dos gentios, estará vivendo o tempo dos pés e de ferro de barro. De maneira que o reino dos gentios estará aqui vivendo o tempo do reino dos gentios. A última etapa, que são os pés de ferro e barro, é o reino do anticristo. Por isso disse, de segunda de Tessalonicenses, que o resplendor da vinda de Cristo matará o ímpio, o anticristo. Agora,
Isto corresponde à segunda vinda de Cristo. O tempo em que Ele virá com os seus anjos. Lembrem-se que no Monte da Transfiguração os anjos são Moisés e Elias. Lembrem-se que o mensageiro é um anjo, que significa um mensageiro de Deus. Anjo significa mensageiro de Deus. E para este tempo, a promessa da vinda do Filho do Homem será cumprida desta forma. Será visto o ministério de Moisés e Elias na vinda do Filho do Homem em seu reino, que é a sua igreja, porque Ele vem ao seu reino, na sua igreja. Um reino que está na esfera espiritual. Desde o dia de Pentecoste até aqui. Por isso é que Cristo disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Não é o reino de Cristo, não é o reino dos gentios. O reino de Cristo é o reino de Deus que vem com a vinda da pedra não cortada de mãos, e este será o reino que será estabelecido aqui na terra depois da grande tribulação. Fisicamente será estabelecido aqui o reino de Deus, o reino de Cristo aqui no planeta Terra. A solução a todos os problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais, problemas acadêmicos e todos os demais problemas que a raça humana tem, como a morte física. Todos esses problemas serão resolvidos, eliminados pelo Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda para a sua igreja. E depois do rapto, que será em corpos glorificados, onde iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Depois, Cristo voltará com a sua igreja na terra, para o estabelecimento do reino de Cristo, que será a restauração do reino de Davi, onde Cristo irá sentar sobre o trono de Davi como filho de Davi, e trará a paz para Israel e para todas as nações. É aí onde haverá paz, uma plena paz. Esta plena paz será estabelecida sobre o planeta Terra, no reino do Messias, no reino de Cristo, no reino que cobrirá o planeta Terra por completo. Um reino literal, físico, que tanto desejamos e que é a única esperança de paz permanente para a família humana. Então é importante saber que a igreja do Senhor Jesus Cristo
vem passando por uma esfera espiritual e entrou no campo espiritual, no reino de Cristo. Como nos disse o apóstolo São Paulo aqui em Colossenses no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, onde nos disse: Ele nos libertou do poder das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu amado Filho, em amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados pelo seu sangue. Os crentes em Cristo, nascidos de novo, foram transladados do reino das trevas para o reino de Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, logicamente, e a igreja do Senhor Jesus Cristo está na esfera espiritual, no reino de Deus. Por isso é que Cristo é o nosso Rei. Amém. E também é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual com seu sangue intercede por nós diante do Pai. A única esperança que há para a família humana, para toda a humanidade, é a segunda vinda de Cristo. Amém. E para isto temos que subirmos como João apóstolo subiu no campo espiritual. Assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo vem subindo de etapa em etapa, de era em era, vem subindo, subiu de uma era a outra era. A que era subiu? A era onde estava a palavra de Deus, sendo anunciada, proclamada pelo Espírito Santo, que é Cristo, e através do mensageiro correspondente a cada era. Esta é a forma em que os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, escutou a voz de Cristo, escuta a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo vem escutando de era em era, através do mensageiro de cada era. E depois que já terminaram as 7 etapas ou 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo, pelo anjo mensageiro de cada era, vem falando e se manifestando e se revelando ao seu povo. Cristo, através do seu mensageiro, revelando ao seu povo. E depois vem um chamado para subir como João subiu. Sobe aqui. E então, onde vamos subir? Depois da 7ª era da igreja. Temos que subir à era da pedra angular. A era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da adoção e para a adoção dos filhos e filhas de Deus. A adoção do corpo, que será a redenção do corpo, onde teremos o corpo glorificado, eterno, imortal e glorificado e jovem. Sobe aqui. Aonde vamos subir? Vamos subir a etapa de ouro da igreja, da era da pedra angular. E este é o nosso tema. Sobe aqui. É aqui.
onde a voz de Cristo neste último dia estará falando na sua igreja e dando-lhe a fé para que sejamos transformados e arrebatados. É aqui, nesta etapa da pedra angular, onde Cristo virá em seu cumprimento, na sua vinda, na sua igreja. É na era da pedra angular, onde todos escutarão a voz do Filho de Deus, onde todos escutarão, ouvirão esta mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final. Para quê? Para que subir de uma era a outra? Para ouvir a voz de Cristo, através do mensageiro de cada era. E assim, neste tempo final, subirmos além das 7 eras, a era da pedra angular, para ouvirmos e vermos Cristo em Espírito Santo falando-nos através de sua palavra revelada para este tempo final. E cumprindo as promessas que Ele fez para a sua igreja, para este último dia, para a etapa de ouro da igreja, que é a era da adoção, a era da pedra angular. É aí onde a igreja receberá Cristo em sua vinda. É aí onde a igreja também receberá a revelação do 7º selo, que é a revelação da vinda de Cristo na sua igreja. Então vimos, o nosso tema sobe aqui, e vimos o porquê e para que Ele nos chama a subir, para que escutemos a sua voz, a sua palavra, sendo revelada pelo Espírito Santo e nos revelando as coisas que hão de acontecer breve neste tempo final. Sobe aqui, sobe a era da pedra angular. Se houver aqui uma pessoa que ainda não subiu, e se hoje ouviu a sua voz, não endureças o seu coração, suba e escutarás a voz de Cristo falando-nos diretamente em nosso coração.